1 Pedro capítulo 1, vamos ler o capítulo 1, amém? Pedro, lê para nós o versículo 7 ao 9, por favor. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo indescritível e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. O apóstolo, então vamos lá, o pastor Pedro aqui acabou de ler a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 9, tá? O apóstolo Pedro, ele está comparando aqui a provação da nossa fé como o ouro que é passado pelo fogo. Então o que o Pedro está dizendo? Como o ouro passa pelo fogo para se purificar, para se tornar muito mais valioso, Deus está dizendo, nós também vamos passar pelo fogo. Por que Deus fala isso? Porque, por exemplo, essa aliança que está na minha mão, olha aqui, ó, tá vendo? Essa aliança aqui, ela é 18 quilates, tá? Ela não é uma aliança pura. Existe o 12 quilates, existe o 16 quilates, existe o 18, e segundo os especialistas, o 24, né? É o ouro mais puro que tem, beleza? Só que essa aliança aqui, ela tem impureza. Por quê? Porque quanto maior é o quilate do ouro, quanto mais puro ele é, mais mole ele é. Então, para a aliança ter essa consistência aqui, ó, ela foi misturada com prata. Então, a minha aliança, ela não é 100% ouro. Tem aliança aí, Jé? Tem aí, Paula? Tá te enrolando, né, Paula? Bate nele. Cadê a sua, Pedro? Tá aí? Sua aliança tá aí, Pedro? Então tá. Essa aliança que nós carregamos, nós que somos casados aqui, ou você que é noivo que tem uma aliança de ouro. Essa aliança aqui, ela não é 100% pura, tá? Então, para ela se tornar algo mais valioso, ela vai ter que passar pelo fogo. Aí o fogo, o que vai fazer? O fogo vai deixar mole o ouro. E aí vai separar, vai aparecer, vai identificar a impureza, o que é prata, o que é metal, o que é qualquer outro tipo de metal que não seja ouro. Então o ouro é o que separa, é o que purifica. O ouro serve para tirar as impurezas da aliança. Quem consegue entender isso, diga glórias a Deus aí. Tá bom? Então, eles misturam o ouro com o metal para ficar duro. Mas quando quer o ouro puro mesmo, o ouro 24 quilates, vai passar pelo fogo. Então é isso que Deus vai fazer. Deus está dizendo o seguinte, para que você tenha uma fé melhor, eu tenho que, às vezes, passar você pelo fogo. Mas o que é fogo, pastor? É o fogo do inferno? Não, não é o fogo do inferno. É provas. São situações difíceis, situações adversas, que você vai ter que enfrentar. Essas situações são as provas da sua fé, mas é nessa situação que Deus transforma a tua alma. E quanto mais transformado for a tua alma, maior será o seu galardão, a sua recompensa. Porque a salvação do homem, ela acontece, o homem, Deus tem uma salvação que acontece em 3 tempos. Uma salvação que acontece em 3 tempos. Deus tem uma salvação para o corpo, Deus tem uma salvação para o espírito e Deus tem uma salvação para a alma, tá? Agora, presta atenção, ó, a salvação do corpo e a salvação do espírito é uma obra exclusiva de Deus. Alguém pode escrever isso, pelo amor de Deus? Salvação do corpo, salvação do espírito é uma obra exclusiva de Deus. Mas quando se trata salvação da alma, nós temos que cooperar. E eu vou provar para vocês na Bíblia que é assim, tá bom? A princípio, vamos ver como é que Deus salva o nosso espírito. Romanos capítulo 10, versículo 9. Vamos lá? Romanos 10, capítulo 9. Vamos ler aqui como que Deus salva o nosso espírito?
Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Olha só, então o que nós estamos entendendo? Vou recapitular para vocês que entraram depois. Deus está falando através do apóstolo Pedro. Você pode até deixar 1 Pedro aberto aí, tá? A prova da nossa fé, o fim da nossa fé, olha aqui, ó. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. 1 Pedro 1, 9. O fim da nossa fé é a salvação da nossa alma. Preste atenção que não está falando salvação do corpo. Não está falando salvação do espírito. Está falando salvação da alma. Está vendo? Então, o que Pedro está dizendo? Deus, ele salva. A palavra salvar aqui, no original, está escrito em grego. Significa metanoia, transformação, dá a ideia de uma largada no casulo que vira uma borboleta, tá? Então, quando Deus fala salvar a alma, Deus está falando transformar a alma. E eu vou explicar por quê. Então, por que eu tenho fé? Por que você tem fé? Por que nós temos fé? Porque o fim da nossa fé, Deus nos deu a fé para que através da fé a nossa alma seja salva, tá? Porque nós acabamos de ler aqui, ó, lê de novo, pastor Pedro. Olha como é que Deus salva o espírito, olha aí. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Tá vendo? Olha como é que Deus salva o corpo. Olha como é que Deus salva o espírito. Quando você crê com o coração, mas confessa com a boca. Por isso que o Paulo falou, por isso falei. Então, você crê com o coração, confessa com a boca. Na hora que você crê que Jesus é Senhor, e você crê no coração, mas com a sua boca você confessa, você é salvo. O que aconteceu aí? Deus salvou o seu espírito. Beleza? Agora, como que Deus salva a nossa alma? Porque a salvação de Deus é uma só, em 3 tempos. Primeiro ele salva o espírito, depois ele salva a alma, para depois ele salvar o corpo. Então, para aqueles que já aceitaram Jesus, o espírito está salvo. E agora, ele está salvando o corpo, ele está salvando a alma. E ele vai salvar o corpo, nos dar um corpo glorificado, como deu um corpo glorificado para Jesus, tá? Então, como é que Deus salva o espírito? Quando eu confesso Jesus como meu Senhor, nessa hora eu sou salvo. Olha que Jesus falou, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, quanto tempo dura a vida eterna? Não é até o próximo pecado, é eterno. Então, essa salvação do espírito não tem como ninguém perder. Não tem como você perder. Você agora é um filho, você é um filho de Deus. E como filho, Deus não vai lançar você no inferno na hora que você pecar contra ele. Agora, como um filho, você vai ser disciplinado. Eu tenho 2 filhos, eu tenho a Maria Eduarda e tenho o André Luiz. Se eu achar que eu tenho que discipliná-los, eu vou discipliná-los. Mas jamais eu vou colocar eles para fora da minha casa, tá? Porque um pai não faz isso. Então Deus salva o espírito do homem quando ele crê. Como que Deus salva a alma do homem? Tiago 1, 21. Bora lá? Bora ler? Vocês estão aqui, abra a Bíblia de vocês em Tiago 1, 21. Abriu, Pedro, lê para mim. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar vossas almas. Tá vendo? Então, preste atenção que o livro de Tiago, a carta de Tiago, ela foi escrita para quem já é igreja. Foi escrita para quem já é de Jesus. E olha o que o Tiago está dizendo. Recebe com mansidão a palavra que é enxertada em você. Por quê? Porque esta palavra que é enxertada em você pode salvar a sua alma. Ou seja, transformar a sua alma. Por que a Bíblia diz assim, ó, enxertada? Porque se trata de uma natureza que não pertence à sua natureza. Por isso que nós temos que receber. Porque a palavra de Deus é a natureza de Deus vindo para dentro da nossa natureza. Aquelas pessoas que trabalham com enxerto vão entender o que eu estou querendo passar. Então você pega uma planta e você vai enxertar um outro tipo de planta, né? Você pega lá uma pé de mexerica e você vai enxertar naquele pé de mexerica um galho de limão, por exemplo.
Então a natureza é diferente. Por isso que a Bíblia está dizendo, recebe com mansidão essa palavra que em vós é enxertada. Por quê? Porque quanto mais você recebe, mais transformação ela traz. Então, porque se trata de uma outra natureza, normalmente a gente resiste. O Jeff estava falando que um amigo dele foi convidado a assistir um culto de um pastor e achou o pastor um pouquinho diferente do que ele está normal. Mas você não tem que olhar para os corvos, você tem que olhar para o alimento que os corvos estão trazendo. Você não tem que ficar julgando as pessoas, porque quando Deus levanta alguém para pregar, Ele não quer saber a sua opinião. Deus é especialista em dar o que você precisa numa embalagem que você não aprova. Então não tem que olhar para o corvo, tem que olhar para o alimento que ele está trazendo. Tá? Então como é que Deus salva, transforma a minha alma? Quando eu recebo a palavra de Deus, através da palavra de Deus, a minha alma ela vai sendo transformada. Tá bom? Agora vamos ver como que Deus ele salva o corpo, ele vai salvar o corpo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 40. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Tá vendo? Então existe um corpo que nós vamos receber, que vai ser um corpo glorificado. Lê o versículo 44, pastor. Semeai-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Semeia-se no corpo natural, ressuscitará no corpo espiritual. Há corpo natural e há também corpo espiritual. Beleza, então o que nós lemos até agora? Deus tem uma salvação em 3 etapas. Salvação primeiro do espírito, quando eu creio com o coração, confesso com a boca. Salvação da alma, quando eu recebo a palavra que está sendo enxertada, porque ela transforma a minha alma. E o meu corpo, que eu vou receber um corpo glorificado como Jesus, tá? Normalmente, você vai no casamento, você vê, você que faz muitas fotos, você percebe isso. Sabe aquele tipo chafariz? Que tem uma taça que enche de água, transborda, debaixo dela tem uma outra taça maior, que enche de água, que transborda e abre uma outra, e enche uma outra terceira taça maior. Já viu isso? No casamento? Uma taça menor, que quando transbordado enche a outra menor, maior, e lá atrás, lá embaixo, uma outra maior. Assim é a salvação. Primeiro começa sendo derramada no Espírito. Quando nós estamos cheios do Espírito, aí essa presença de Deus começa a ser transbordada para a nossa alma. Aí a nossa alma sendo transformada, qual é a intenção de Deus? Nos tornar ser parecido com Jesus. Tá? Por isso que eu costumo dizer que obra de Deus ninguém faz. Ninguém faz a obra de Deus. Eu estou fazendo a obra de Deus. Você não está e nunca fez. Porque a obra de Deus é uma só. É transformar o homem à imagem do Filho dele. E essa obra é o Espírito de Deus que faz através da palavra de Deus, que é enxertada em cada um de nós. Então, obra de Deus não é abrir igreja, obra de Deus não é cuidar da frente da igreja, cuidar das ofertas da igreja, cuidar do salão, ser pastor auxiliar, fazer visita. Isso não é obra de Deus, isso é obra de ministérios. Obra de Deus é transformar a alma. Por isso que o Espírito Santo veio morar dentro do crente, porque agora ele quer usar a palavra para transformar a alma. E o que acontece quando a alma da pessoa é transformada? Essa alma transformada faz com que você se torne mais parecido com Jesus. E quanto mais parecido com Jesus, maior é o galardão que você tem, maior a recompensa. Então, se Jesus vai reinar durante 1000 anos, você que se parece com ele também vai reinar. Porque todos os que vão reinar são salvos, mas nem todos os salvos vão reinar. Tem salvo que não vai ser galardoado, não vai ser recompensado, não vai reinar, vai ser disciplinado durante 1000 anos. Até aqui está claro, pessoal? Quem está entendendo, diga amém aí. Então a salvação do Espírito e a salvação do corpo é uma obra exclusiva de Deus. Você não precisa ajudar Deus para salvar o seu espírito, porque isso ele fez quando Jesus morreu na cruz. Você não precisa ajudar Deus para salvar o seu corpo, por isso ele vai fazer quando nós, no arrebatamento, quando na volta de Jesus, ele nos dará um outro corpo, um corpo glorificado. Agora, para Deus salvar o teu espírito, ele precisa que você coopere com ele. Porque se ele não salvar o seu espírito, você não vai ser galardoado, não vai ser recompensado.
Tá? Não estou dizendo que você vai para o inferno, porque uma pessoa que é salva no Espírito não pode perder a salvação de jeito nenhum, porque a salvação do Espírito é um presente que Deus dá. Agora, Deus, além de salvar o cara, Deus quer levar o cara a reinar. Agora, Deus pode dar a salvação, mas Ele não pode dar o reino. Lembra aquele cara na cruz? Ele falou: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus falou para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Porque Jesus pode salvar uma pessoa, mas Ele não pode dar o reino para essa pessoa. Tá? O reino se conquista. Então é isso que eu quero passar para vocês hoje. Então a obra de transformar, de salvar a alma, é uma coisa que eu preciso cooperar com Deus. Agora anota aí o que é a alma. Anota aí, por favor. O que é a alma? A alma é mente, vontade e sentimentos. Anota isso aí. Pastor, o que é minha alma? Sua alma se compõe de 3 coisas: mente, vontade e sentimentos. Escreve isso aí porque é didático, tá? Vamos lá. Mente, vontade e sentimento. Então, salvar a alma é transformar a sua mente. Por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tá bom? Por exemplo, olha só. Vou te mostrar uma coisa. Você, antes de se converter, você era uma pessoa que mentia, né? A mentira fazia parte da nossa vida. Com muita naturalidade, né? Então, nós mentíamos, beleza? Aí nós fomos para a igreja. Aí alguém abriu a Bíblia para nós. E alguém pregou sobre a mentira, mostrou para nós aqui dentro que a mentira, ela provém de Satanás. Que a pessoa que mente não fica na presença de Deus. E aí você entendeu que a mentira não é uma coisa que vai fazer bem para você. Você entendeu que a mentira é algo que vem do diabo. E hoje, então você não acha mais certo mentir. O que aconteceu? Sua mente foi transformada. Sua mente foi renovada. Por isso que você hoje evita a mentira, apesar da gente conhecer um monte de crente que é mentiroso de cara lavada. Quem conhece gente mentiroso, crente mentiroso aí? Conhece, gente? Crente mentiroso? Eu vou falar para você que eu conheço um monte de pastor mentiroso. Tudo mentiroso. Então, o que aconteceu na sua mente? Porque antes de você se converter, você mentia. Hoje você não mente mais. O que aconteceu? A sua mente foi transformada nessa área, em relação a esse assunto, tá certo? Agora, antes você tinha vontade de mentir. Hoje, você não tem mais a vontade de mentir. Por exemplo, antes eu bebia, eu fumava, eu usava droga. Hoje, eu não tenho vontade de beber, eu não tenho vontade de fumar, eu não tenho vontade de usar droga. O que aconteceu? A minha vontade foi transformada. Então, o que é a alma? A alma é exatamente isso. É mente, vontade e sentimentos. Consegue entender? Então, eu tinha vontade de beber, eu tinha vontade de fumar. Hoje não tenho mais essa vontade, tá? Antigamente, eu tinha vontade de beber, de fumar, de sair com outras mulheres. Hoje, depois que me converti e me casei com a minha esposa, nunca mais. Certo? Então, agora vamos imaginar que eu estou passando na rua e eu encontro uma ex-namorada minha de 25 anos atrás. Ela chega para mim e ela me dá uma cantada na cara de pau. Como é que você tá, Jair? Você tá bonito, é isso, aquilo outro. Aí eu olho para ela e falo assim: você também tá mó gatinha, tal. Não aconteceu nada, beleza. Mas aí eu vou para minha casa, minha mulher não sabe disso. Mas aí quando eu vou orar, como é que eu vou me sentir? Como é que vai estar os meus sentimentos? Eu vou estar confortável com isso? Eu sei que eu fiz algo que não está certo. Eu sei que eu fiz algo que está errado. E eu não estou me sentindo confortável com aquele sentimento. Quem consegue entender o que eu falo? Diga amém. Tá? Então o que aconteceu? O meu sentimento também mudou. Tá? Por isso que eu falo, uma pessoa que nasceu de verdade, uma pessoa que nasceu de novo, ela pode pecar? Pode.
o pecado na vida dela é um acidente. Ela pode pecar. Por exemplo, uma pessoa que nasceu de novo pode cometer o erro de falar palavrão? Pode. Mas como é que ela vai se sentir? Ela vai se sentir mal porque ela falou aquilo. Não precisa ninguém falar isso para ela. Ela já está sentindo mal por si só. Consegue entender? Então essa é a transformação da alma. Isso significa salvar a alma. Por isso que a Bíblia diz, recebe com mansidão a palavra que está sendo enxertada em você, porque ela pode salvar a sua alma. Tiago está falando para quem é salvo no Espírito. Consegue entender? Então para você ter a alma salva, é isso, você precisa receber essa palavra que está sendo enxertada. Então, voltando aqui para aqueles que estão entrando agora. O que é a alma, pastor? É mente, vontade e sentimentos. Tá? Mente, vontade e sentimentos. Quem entendeu isso até aqui, diga glórias a Deus. Então, quanto mais você recebe a palavra de Deus, mais transformada a sua alma vai ser. Agora, se você, mesmo sendo ministrado, por isso que é importante você estar numa igreja, congregar num lugar, ter um rebanho, ter um pastor. Se você está sendo ministrado, mas não recebe a palavra de Deus, a sua alma não é transformada. Se sua alma não é transformada, você não tem galardão, você não vai ser recompensado. Você vai ser disciplinado. E tem um detalhe, tem mais um detalhe. Se sua alma não é transformada, enquanto você viver aqui, para ser abençoado, você vai precisar de muita fé, mas muita fé mesmo. Por isso que a Bíblia está dizendo, por isso que Pedro está dizendo, apóstolo Pedro está dizendo, o fim da sua fé é a salvação da sua alma. Então, quando você tem uma alma salva, a sua fé não vai ser tão útil. Agora, quando você não tem sua alma salva, para receber algo de Deus, você vai precisar de muita fé para isso. Então, é bom entender que Adão, antes do pecado, ele tinha a mesma mente de Deus. Ele pensava do jeito que Deus pensava. Mas na hora que Adão pecou, a alma dele foi totalmente desfigurada, deturpada. Ele teve que sair da presença de Deus. Houve aqui uma separação. Quando Deus falou, Adão, onde é que está? Deus está dizendo, Adão, onde é que está que o meu espírito não encontra o teu espírito? Porque Adão morreu no espírito. Adão não estava se escondendo atrás de uma árvore, não, porque Deus sabe todas as coisas. Deus está falando, Adão, onde é que tu estás que o meu espírito não se conecta com o teu? Você comeu da fruta, né, Adão? Então, naquele momento, houve uma deturpação na mente de Adão. Pegou? É mais ou menos como se tivesse entrado no seu computador um vírus que danificou todo o sistema dele. E o pecado danificou Adão, deixou Adão totalmente contrário a Deus. Então a mente de Adão, as vontades de Adão, os sentimentos de Adão, agora são contrários à vontade de Deus. E eu e você viemos de quem? Nós viemos de quem? De Adão. E como que Adão está? Totalmente desfigurado de Deus. Aí, o que Deus tem que fazer para trazer o homem de volta para a originalidade? Usar o quê? A palavra. Está fazendo sentido para vocês, pessoal? Vocês conseguem entender o que eu falo? Dá um sinal aí, pelo amor de Deus, porque a minha internet está uma benção. Vocês conseguem entender? Tá claro, Paulo? Tá claro, Jefferson? Tá claro, pastor Pedro? Sim, pastor. Pastora Nilza, tá claro? Você entendeu, irmão? Até aqui vocês pegaram? Pegou aí, Rodrigo? Então Deus tem que usar a palavra para trazer de volta a levar a gente para o plano original. Agora tem um problema, gente. A palavra de Deus não é a mente de Deus? É ou não é, Pedro? Sim, pastor. A palavra de Deus é a mente de Deus. Agora, mesmo com a palavra, mesmo com a Bíblia, mesmo com a exposição da palavra, eu continuo não aceitando, porque olha o que Deus está dizendo em Tiago 1,21, recebe com mansidão, porque tem gente que fica assim, ó, não aceita aquela verdade, porque não é o pastor dele que falou, viu, Jefferson? Aquele amigo às vezes não aceita a verdade porque não veio do pastor dele, mas não interessa de que pastor veio, é a Bíblia, acabou.
Não interessa que pastor que está falando. É a Bíblia? Recebe com mansidão. Por quê? Porque aquela palavra pode transformar. A palavra que é enxertada porque você aceitou, porque é uma natureza diferente da sua, ela pode transformar sua mente, sua vontade, os seus sentimentos. Pegou? Agora, mesmo Deus dando palavra, Deus alimentando, Deus enviando a palavra, e você ainda não recebe, aí então Deus não tem uma outra alternativa a não enviar o maior dos professores dele. Porque Deus tem a palavra, que ele vai usar através do Espírito. Mas se você não aceitar, aí Deus tem que enviar então o maior dos professores dele. Quem quer saber qual é o maior professor que Deus usa fora da palavra? Qual é o maior professor de Deus fora a palavra? O maior professor fora a palavra se chama sofrimento. Adversidade. Batalha. Aflição. A sua fé agora vai ser provada. Porque olha o que eu falei, presta atenção, ó. Eu falei para você o quê? Se sua mente, sua vontade, seu sentimento for transformado, você quase nem precisa de fé. Você já é parecido com Cristo. Você está vivendo num outro nível. Agora, se sua mente, sua vontade, seus sentimentos não estão sendo transformados porque você simplesmente não aceita a palavra, então a sua fé vai ser posta à prova. Como o ouro que vai passar pelo fogo, a sua fé também vai passar. Aí Deus vai ter que fazer o quê? Permitir você passar por situações que você não quer passar. Está fazendo sentido a mensagem? Vamos mostrar isso na Bíblia? Vamos lá para a Bíblia? Vamos viajar na Bíblia? Pastor Pedro, Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação. Aonde? Sede paciente na tribulação. Sede paciente aonde? Na tribulação. Tá vendo? Deus permitindo a tribulação aí, ó. E você vai ter que ser paciente com ela. Você vai ter que engolir ela. Você vai ter que passar por ela. Por quê? Porque a sua fé agora vai ser provada. Mas por que a fé é aprovada? Porque você não recebeu com mansidão a palavra. Deus enviou o Espírito para ensinar você com a palavra. Você não aceitou. Então agora Deus está trazendo a tribulação. Deus tem que permitir você passar por a tribulação. Lê o versículo de novo, Pedro. Alegrai-vos na esperança. Olha aí, Deus está dizendo que você vai ter que passar pela tribulação e vai ter que se alegrar na tribulação. Agora, quem é que se alegra quando está passando por dias difíceis? Quem é que fica contente dizendo, glória a Deus, estou numa luta, aleluia? Porque cantar é muito fácil, né? Vou passando pela prova dando glória a Deus, cantar é fácil, viver que é outra coisa. Entendeu? Olha o que Deus está dizendo, alegrai-vos na tribulação. Por quê? Porque Deus vai ter que enviar a tribulação, mas por que Deus está enviando a tribulação? Está enviando a tribulação porque através dessa luta, desse sofrimento, vai ensinar você muitas coisas, a sua alma vai ser transformada. Porque Deus está tentando disciplinar você para que através desse sofrimento, através desse professor, você tenha sua alma transformada para que você possa reinar com Jesus e parecer com Cristo. Porque afinal de contas, você não leva o nome de cristão? Cristão significa o quê, Pedro? Parecido com Cristo. Parecido com Cristo. Você tem que se parecer com Cristo, porque se você não se parece com Cristo, quem é que vai dar credibilidade para as suas palavras? Por que as pessoas me ouvem? Porque elas olham alguma coisa de Deus na minha vida. Porque eu me pareço com Cristo em alguma coisa. Senão ninguém estaria aqui. Ninguém ia dizimar na minha vida, ninguém ia ofertar na minha vida, ninguém ia ouvir minhas pregações. Ninguém ia... A igreja domingo aqui lotou domingo de manhã. Quem estava aqui domingo de manhã? Não tinha cadeira para colocar as pessoas. Por que veio essa multidão de longe para cá? Porque eu tenho algo para dar para elas que elas necessitam. Eu tenho remédio da dor das pessoas. Por que as pessoas estavam aqui? Todas elas tinham a dor. O que elas queriam? Jesus. E eu tinha o que dar para elas. Pergunta para as pessoas que veio domingo de manhã aqui se elas se arrependem de ter vindo aqui.
Então Deus está dizendo o quê? Você vai ter que aprender a se alegrar nas tribulações, porque a tribulação só está vindo porque Deus vai usar ela como um professor para transformar sua alma, tendo em vista que você não quis receber a palavra que foi enxertada em você.